O livro de Enoque. As revelações do caminhante com Deus. Era uma época em que o céu e a terra pareciam mais próximos, onde os homens ainda ouviam os sussurros dos anjos e as sombras dos gigantes se projetavam sobre a terra. Em meio a esse mundo antigo, vivia Enoque, um homem cujo coração batia em sintonia com os mistérios do divino. Ele não era como os outros. Enoque caminhava com Deus, e em seus olhos brilhava a luz de segredos que poucos ousavam imaginar. A visão dos céus num dia como qualquer outro. Enquanto Enoque meditava sob o céu estrelado, uma força invisível o arrebatou. Seus pés deixaram o chão, e ele foi elevado, não por asas, mas por uma corrente de vento divino. O mundo abaixo se tornou pequeno, e ele foi conduzido através de camadas de céu, cada uma mais deslumbrante e terrível que a anterior. No primeiro céu, ele viu rios de fogo e gelo, correntes que fluíam sem fim, alimentando os segredos da criação. No segundo céu, anjos vigilantes guardavam portais que levavam a reinos além da compreensão humana. Seus rostos eram tão brilhantes que Enoque mal podia olhar para eles. Eles sussurravam entre si, em línguas desconhecidas, planejando os desígnios do Altíssimo. Mas foi no terceiro céu que Enoque viu o paraíso, um jardim de luz, onde árvores cujos frutos brilhavam como estrelas se estendiam até o infinito. No centro, havia um trono, e sobre ele, uma presença tão majestosa que Enoque caiu de joelhos, incapaz de suportar a glória. Enquanto Enoque contemplava essas maravilhas, uma sombra pairou sobre seu coração. Ele foi levado a um lugar desolado, onde cadeias pesadas e escuras jaziam no chão. Ali, ele soube da história dos vigilantes, os anjos que haviam abandonado o céu. Eles desceram à terra, atraídos pela beleza das filhas dos homens. Liderados por Senjasa, o anjo outrora poderoso, eles ensinaram aos humanos segredos proibidos, a arte da guerra, a fabricação de armas, o uso de metais e pedras preciosas e até mesmo os mistérios das estrelas. Mas com esse conhecimento veio a corrupção. Os anjos tomaram esposas humanas, e dessas uniões nasceram os Nefilim, gigantes cuja fome e violência devastaram a terra. Enoque viu o sangue derramado, ouviu os gritos dos inocentes e sentiu o peso da maldição que cobria a criação. Ele chorou, mas uma voz ecoou em seu espírito: "Não temas, Enoque. O julgamento está próximo." Enoque foi levado a um lugar alto, onde uma nuvem densa cobria o horizonte. Ali, ele recebeu uma série de parábolas, visões simbólicas que revelavam o destino dos justos e dos ímpios. Na primeira parábola, ele viu um rebanho de ovelhas brancas, representando os justos, pastando em campos verdejantes. De repente, surgiram lobos negros, simbolizando os anjos caídos e os Nefilim, que atacaram o rebanho. As ovelhas clamaram por ajuda, e um touro majestoso, com chifres brilhantes, apareceu. Era o Messias, o escolhido, que derrotou os lobos e restaurou a paz. Na segunda parábola, Enoque viu uma árvore gigantesca, cujas raízes penetravam as profundezas da terra e cujos ramos tocavam o céu. A árvore representava o mundo e seus frutos, as nações. Mas a árvore foi cortada por uma mão invisível e apenas um broto permaneceu. Esse broto era o remanescente fiel, que floresceria novamente no tempo determinado. A terceira parábola mostrou um vale cheio de fogo e enxofre, onde os ímpios eram lançados. Entre eles estavam os anjos caídos, acorrentados e gemendo de dor. Enoque ouviu uma voz que dizia: "Este é o lugar preparado para aqueles que corromperam a terra e desprezaram o Criador." Enoque foi enviado como mensageiro aos anjos caídos. Ele os encontrou acorrentados em um vale escuro, seus rostos outrora brilhantes agora marcados pelo desespero. "Por que abandonastes o céu?" ele perguntou. Senjasa, o líder, respondeu com voz rouca: "Fomos consumidos pela vaidade.
Agora, aguardamos o fim. Enoque anunciou o veredito. Os vigilantes seriam aprisionados nas profundezas da terra até o dia do juízo final, quando seriam lançados no fogo eterno. Quanto aos Nefilim, suas almas não encontrariam descanso, vagando pela terra como espíritos atormentados. Enoque continuou suas jornadas pelos céus, guiado por anjos que lhe mostraram os segredos do universo. Ele viu o sol e a lua, não como simples astros, mas como seres vivos que adoravam o Criador. Ele aprendeu sobre os ventos, as nuvens e os raios, cada um com seu propósito divino. Ele foi levado ao limite do mundo, onde o céu encontra a terra, e viu o lugar onde as almas dos justos aguardam a ressurreição. Lá, ele encontrou Adão, o primeiro homem, que chorava pelos pecados de seus descendentes. A redenção virá, Enoque lhe disse, mas primeiro o dilúvio purificará a terra. Em sua última visão, Enoque viu uma grande tempestade se formando no horizonte. As águas subiam, cobrindo montanhas e vales, até que toda a terra estava submersa. No meio do caos, ele viu uma arca, flutuando sobre as ondas. Dentro dela estavam Noé e sua família, os únicos que haviam ouvido o aviso de Enoque e se preparado para o julgamento. Quando as águas baixaram, uma nova era começou. A terra estava limpa, mas Enoque sabia que o coração do homem ainda era inclinado para o mal. Ele olhou para o céu e viu um arco-íris, um sinal da aliança entre Deus e a criação. O retorno de Enoque, depois de ter visto tanto, Enoque foi devolvido à terra. Ele compartilhou suas visões com os homens, alertando-os sobre o julgamento que se aproximava. Muitos riram dele, mas alguns ouviram e se arrependeram. Enoque não morreu como os outros homens. Um dia, enquanto caminhava com Deus, ele foi levado novamente, desta vez para nunca mais voltar. Seu filho, Matusalém, e seu bisneto, Noé, guardaram suas palavras, sabendo que o tempo do dilúvio estava próximo. E assim, Enoque, o caminhante com Deus, desapareceu da terra, mas suas revelações ecoaram através dos séculos. Um lembrete de que o céu está sempre observando e que os segredos do universo são conhecidos apenas por aqueles que ousam buscar a verdade.